Todas as quartas-feiras, então, nós se reunimos aqui para falar sobre temas relacionados ao capitalismo consciente, ao consumo local, à liderança, à evolução e desenvolvimento das pessoas. Hoje, o nosso tema da nossa live é o novo normal, novo profissional, competências e habilidades para o futuro. Essa expressão do novo normal, ela caracteriza novos hábitos que já são incorporados e também novos comportamentos que as pessoas têm chamado desse novo normal. Então, eu sou Luiz César Vaslavic, sou diretor de negócios na Sicredi Pioneira e hoje vou conversar com uma convidada especial, que é a Zaira Cabreira, que ela é Master Coach, ela é psicóloga, consultora sistêmica, sócia da SET Desenvolvimento Sistêmico. Então, boa noite, seja bem-vinda, Zaira. Como você está para esse momento conosco aí? Obrigado por estar aceito o convite para a gente fazer esse momento da live com todos os nossos colegas e parceiros do Sicredi. Tá bem, boa noite a todos, boa noite, Luiz, boa noite, Aline. Eu estou muito feliz, eu estou chegando assim muito entusiasmada e é uma honra, né, estar aqui contigo, né, com todas essas pessoas queridas que estão aqui nos ouvindo, que a gente não consegue ver, mas assim tenho certeza sim que vai ser um momento bem especial. Então estou chegando muito bem, estou feliz mesmo e muito agradecida por essa oportunidade, Luiz. Então, assim, eu quero já de pronto começar te dizendo, Luiz, que desde o convite que tu me fez, assim, realmente me tocou bastante. A gente está vendo tantas lives aí, então, assim, me sinto, né, fazendo uma live, muito bom também estar aqui contigo. Mas, assim, eu entendo isso também como uma responsabilidade, né, de estar falando com tantas pessoas, como eu sempre procuro fazer para mim. Assim, eu acho que é uma missão de vida essa questão de poder fazer com que as pessoas estejam no melhor delas, né? E eu estou, assim, há um bom tempo já fazendo meditação e logo depois que tu me falou numa meditação, me veio uma palavra que foi muito significativa e não é uma palavra do meu repertório, assim, veio a palavra vanguarda. E daí eu fiquei pensando, né, vanguarda, e daí fomos ver, né, estava lá na consultoria até com a Renata e a gente foi, da onde, né, essa palavra? E a gente foi olhar aquilo assim, vinha, né, vanguarda é a guarda na frente de um exército, né, e no século XX, essa palavra, ela, metaforicamente, ela significa consciência, combatividade, o pioneirismo. Daí eu achei, pioneirismo tem tudo a ver, né? Pioneira. Achei assim muita conexão. Então eu espero assim que essa meditação, essa palavra que veio, faça muito sentido e que nos inspire assim para essa noite, para essa conversa, para esse bate-papo. Então estou muito feliz por isso. E eu acho que isso também traz um pouco, assim, Luiz, do que a gente está vivendo na SET, sabe? Que a gente também está fazendo um movimento, né? O nome da SET 3D agora é SET Desenvolvimento Sistêmico, e eu vejo que isso tem tudo a ver com esses movimentos todos que estão acontecendo, e para nós, assim, essa questão do sistêmico realmente, né? Da constelação organizacional, a espiritualidade está fazendo muito sentido para nós. Essa é uma batida assim que realmente a gente está cada vez mais consciente e fazendo caminhadas importantes em relação a isso. E assim, para começar, né, a constelação organizacional, ela fala de 3 leis que também são muito inspiradoras, né? Que a primeira é a lei do pertencimento, ou seja, todos têm o direito de pertencer, e pertencer é ocupar o seu lugar com responsabilidade, dar valor, né? Eu acho que com tantas mudanças e transições que nós vamos ter hoje, ter o seu espaço de trabalho, ter o seu lugar, né, dentro de uma organização, tem uma importância. A segunda lei é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? O quanto que é importante a gente manter esses níveis, né? Aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo, tá em sintonia. Eu estou realmente fazendo isso com uma forma de contribuir para o mundo, com missão, com propósito, né?
E a terceira lei é a lei da ordem e da hierarquia, que também é importante a gente olhar para isso, porque hoje, dentro de organizações, a gente está vivendo muitas vezes 3, 4 gerações de pessoas, e o quanto que a gente também tem que reconhecer quem veio antes, quem trilhou a caminhada talvez mais difícil, né? E a gente que está aqui hoje fazer esse reconhecimento, essa honra, da gente também poder acessar essa sabedoria que está nos profissionais com mais tempo, enfim. Então, acho que tem assim um contexto para dar uma abordagem do que a gente vai falar essa noite. E eu também queria assim registrar que quando tu me instigou a falar sobre esse tema, eu pensei assim, a gente está no olho do furacão, né? A gente está assim com todo esse sistema ainda aqui, a realidade ainda não acoplou, não tem ainda, a gente dizer estamos caminhando num terreno totalmente firme, nem sei, eu acho que talvez isso faça parte desse novo momento, né, Luiz? Mas o que eu quero dizer, assim, eu me organizei para falar em termos de tendências, e dessas tendências falar sobre comportamentos e atitude, trazer algumas dicas, mas eu não quero de forma nenhuma que isso seja a verdade do mundo, né? Na verdade, está muito calcado em cima da nossa experiência, da nossa vivência, e também do que a gente está vendo acontecer. Então, espero que eu possa contribuir desta forma do meu lugar. Que legal, Zaira. Então, primeiramente, de novo, quero agradecer a presença de todos, né? Todos que estão prestigiando a nossa live. Quem quiser colocar ali no chat de que região se encontra, qual empresa está representando. Sabemos até que temos algumas pessoas de outro país, talvez da Austrália, que estão participando dessa live. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Então, quem quiser, se coloca ali no chat e logo em seguida eu vou estar anunciando. Então, assim, Zaira, perfeito, né? Essa tua abertura foi muito importante, porque mostra claramente, né, o quanto a gente está feliz com tê-la aqui conosco essa noite, para a gente falar sobre justamente essas competências, as habilidades e o novo mindset que todos nós precisamos praticar hoje e garantir o amanhã, na verdade, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente queria, desde o início, quando começou essa pandemia, nós tínhamos a pretensão que a gente achava que essa pandemia tinha início, meio e fim. E a gente entendeu e percebeu que não existe isso, né? Na verdade, a gente está num momento que cada dia que passa tem informações novas, né? E a gente sabe que daqui a pouco essa pandemia está longe de acabar. E aí vem as grandes questões, né? Como eu vou fazer algo nesse momento? Como eu vou me inspirar? Eu quero ser da retaguarda ou eu quero ser da vanguarda, como tu mesmo trouxe para nós, né? Quero também, como é que eu quero ser lembrado nessa pandemia? Como é que nós, profissionais, como nós, empresas, queremos ser lembrados nesse momento? A gente vai agir, a gente vai reagir. Então, depende muito das nossas aspirações, das nossas motivações também para tomar essas decisões. Mas uma coisa é certa, provavelmente todos nós, ou a grande maioria, ou muitos de nós, queremos ser protagonistas. E aí, para ser protagonista, nós temos que saber quais são os nossos pontos fortes, como eu desempenho, como eu aprendo numa chuva de informações, de capacitações que a gente tem à disposição, quais são os meus valores, como é que eu posso contribuir. Então, tudo isso faz nos refletir muito, muito para estar nesse momento aqui. E não podia ser diferente, né, Zaira? Contigo. Por quê? Porque a Zaira é minha coaching, né? Já de longa data, tem uma grande participação na minha evolução como pessoa, como profissional, e também de vários outros colegas que estão aqui conosco, que também de outras cooperativas, de outras empresas, em destaque aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, etc. Então, nós temos colegas de vários lugares participando. E para nós ter esse momento de refletir contigo, Zaira, esses dilemas é muito importante, porque tem um detalhe, né? Todos nós que já tivemos a oportunidade de trabalhar com a Zaira, muitas vezes nós somos provocados com perguntas difíceis de responder, né, Zaira? E hoje nós temos a oportunidade de aproveitar todo esse conhecimento, toda a experiência da Zaira para responder essas perguntas para nós. Então, desde já, eu quero agradecer, né, mais uma vez esse momento.
Queria comentar, então, que nós temos aqui vários colegas, né? Olha só, nós temos colegas da Sicredi Espumoso, Sicredi Nordeste, Sicredi Centro-Leste, São Jerônimo, Sicredi Cooperação, Sicredi Altos da Serra, colegas da Pioneira, Sicredi da Nossa Terra, temos pessoal de Austrália também, colegas de gente conhecida da Austrália, então, Sicredi Sarandi, empresa Copelme Mineração, Sicredi Pampa Gaúcha, associados de Alto Feliz, empresa Provoco Desenvolvimento Profissional. Então, fora mais colegas que estão participando desse momento. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarem aqui conosco. E a gente tem um detalhe, né, Zaira? Hoje nós estamos competindo diretamente com vários jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Então, as pessoas que estão aqui conosco hoje realmente queriam ter esse momento. Então, obrigado por terem escolhido a gente, porque eu sei que tem jogo do Grêmio, tem jogo do Inter e etc. Mas que legal, que legal. Que bom. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas, quiser deixar alguma sugestão, alguma contribuição, fazer algum comentário, fica bem à vontade, o chat está disponível. Mas agora, Zara, então eu queria que tu trouxesse para nós um pouco mais desse contexto, de tudo que a gente tem de oportunidades, quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais as recomendações nesse momento. Então, sim, vamos lá. Então tá, Luiz. Não, só para te dizer, né? É aquilo que eu falo para ti acontece também comigo, né? Vai dizer, eu tô com frio na barriga também aqui, mas eu sei que o frio na barriga é só um sinal de que está nascendo aqui uma competência, talvez uma superação, né? Mas enfim, eu vejo assim, Luiz, né, que a pandemia, ela dentro de uma visão sistêmica, ela veio também para nos mostrar alguma coisa. Né? Ela não é à toa, eu acho que dentro do inconsciente coletivo, todas as pessoas já desejavam uma mudança, né? As coisas elas precisavam ter uma outra forma. E assim, eu acho que veio a grande mudança a partir desse inconsciente coletivo, e eu vejo que a pandemia ela não está só atacando o nosso pulmão, né? Sabemos aí de tantas pessoas que já perderam a vida, enfim, mas eu vejo que a pandemia ela também tocou as nossas almas, né? Então, de uma forma abrupta, né? Eu acho que veio também para mostrar assim, né? Os vírus e as bactérias existem no mundo antes dos homens, né? Então, assim, com tudo que a gente está vivendo da transformação digital, esse vírus parou o mundo, né? Ele nos parou, os cientistas estão correndo atrás da máquina aí para ter a vacina, mas enfim, eu acho que assim também ela está acelerando muitas coisas. Mas uma das coisas assim que eu também percebo, Luiz, é que o pessoal que está nos ouvindo é que essa pandemia é como se ela fosse uma onda, né? Uma grande onda que pegou a todos nós. Só que com uma diferença, nós não estamos no mesmo barco, né? Cada um está nessa onda de, enfim, né? Com a sua prancha, com o seu jet ski, com a sua lancha, enfim, nós temos pessoas com diferentes recursos e diferentes formas que estão enfrentando. Então, por ser um momento tão disruptivo, por ser um momento tão dinâmico na vida de todos, a coisa que eu considero mais importante deste momento é a nossa conexão como seres humanos, a nossa compaixão, né, e o quanto que nós realmente vamos colaborar uns com os outros. O primeiro-ministro japonês falou na reunião do G20 que ele disse a sociedade 5.0, né, se esse mundo não puder ser de todos, ele não vai ser de ninguém. E isso é muito desafiador, é muito desafiador. Então, assim, em termos de contexto, né, eu acho que eu considero isso muito importante, assim, o quanto de colaboração nós vamos precisar daqui para frente, né, porque nós vamos ter desafios certos, né. Uma outra questão, assim, que eu acho importante para a gente contextualizar o que a gente vai falar depois é sobre a questão das startups e também das empresas unicórnios, né? A gente ouve falar muito disso desde 2013, esses termos desses tipos de negócios estão assim, a gente ouve essas notícias, né? Mas o que eu percebo é que o modelo de negócio, o modelo de funcionamento, o tipo de profissional
que isso está traduzindo não é somente um modelo, mas é uma mentalidade de negócio. E eu vejo também assim como uma tendência que tudo que está acontecendo lá no Vale do Silício e até já em algumas aqui no Brasil também, né, essa questão das startups é a mentalidade das pessoas e a mentalidade desse negócio que vão influenciar muito o nosso fazer, né? Então acho que a gente também tem que aprender com isso. Perfeito, Zaira, perfeito. E com certeza, né, nós estamos todos surfando essa mesma onda, mas com ferramentas, instrumentos totalmente diferentes. E às vezes até nem ferramentas nós não temos, nem um bote, nem uma lancha, nem uma prancha, nada. E aí isso mostra claramente, né, como nós estamos vivendo condições bem distintas e Sim. impactos que são muito divergentes, né, e relevantes para alguns. E por isso que a gente também percebe, que nem tu mesmo comentaste, né, Zaira, como aumentou o sentimento de gratidão, né, das pessoas. A gente percebe isso nitidamente aqui na cooperativa e também outros amigos e conhecidos falam isso muito forte. Também a questão da solidariedade também aumentou muito nesses últimos meses, porque as pessoas realmente estão enxergando que temos que ajudar, sim, temos que apoiar quem precisa, e também é um momento de ressignificar o que é de verdade importante para nós, né? O que me faz feliz? O que são as minhas escolhas que vão me ajudar a ser uma pessoa melhor? E também como eu posso ajudar e quem eu vou ajudar. Também não é fácil, né? Então são coisas que acabam impactando muito, muito a gente, né? E também eu acho que a gente chegou no momento, e aí eu posso dizer por mim e talvez vários colegas, que a gente talvez está chegando no momento da melhor versão nossa de ser humano, né? Um sentimento assim que nós estamos conseguindo ser a melhor versão de nós mesmos, né? Um pai mais presente, talvez um pai que antes tinha compromissos, outras agendas, agora não, nós não nem temos como fazer muitos compromissos, né? Porque pelo isolamento, então a gente está muito mais presente, a gente consegue ser um marido mais presente, um amigo, um irmão, então a gente consegue se reinventar. Inclusive o desafio é como vai ser isso lá na frente, quando a gente começar a de novo voltar a participar de vários momentos. A gente vai se adaptar de novo, eu tenho certeza, mas com certeza as escolhas vão ser diferentes. A gente vai ser muito mais focado naquilo que a gente quer fazer. Então, Zaira, assim, eu vi que tu trouxe para nós e já trouxe muita curiosidade, muita ansiedade para a gente conhecer quais são essas tendências que vão ajudar a gente a mudar comportamentos, atitudes, habilidades que são essenciais nesse momento. Então, assim, eu acho que podemos começar a discorrer sobre essas tendências, e aí, conforme vão surgindo alguma pergunta, a gente vai tentando responder aqui também para os nossos colegas. Tá bem. A minha ideia, então, é falar, não são verdades, por isso que eu acho que o nome é tendências, né? E eu sei como tem empresários, tem profissionais. A minha ideia é de trazer, assim, às vezes no viés de empresas, às vezes no viés do como é o nosso novo fazer aí dentro das organizações enquanto profissionais, né? Então, assim, a primeira tendência que eu gostaria de registrar é elimine os excessos, né? E aquela história do menos é mais. Então, esse elimine os excessos, ele vem numa linha assim de a gente buscar simplicidade. Acho que tudo isso que a gente tem vivido aí nos últimos 6 meses, ele está sendo um exercício da gente ver, como tu disse aí, né, Luiz, o que é importante para nós, o que é essencial, né? O que é relevante para eu atingir meus objetivos, como eu posso limpar um pouco a área e enxergar o que é realmente essencial para o meu bem-estar, né? Eu vejo que isso está trazendo também um movimento das pessoas pararem e pensarem não o porquê que isso está acontecendo, mas para quê. Eu acho que tem já aí um paradigma bem importante para a gente pensar, que eu convido a todos, né? Porque quando a gente pergunta o porquê, a gente perde força, a gente está numa posição de vitimização, uma posição de olhar para trás do porquê que agora, na minha vez, foi acontecer isso, aquela história, né? Mas quando a gente coloca numa linha de deixar as coisas no essencial, é o para quê. Para quê? Para que está acontecendo? O que isso está nos dizendo? O que efetivamente a gente tem que buscar, né, como essencial?
E daí eu vejo uma outra tendência daí que vem para uma atuação, uma atitude. Muitas vezes a gente vai precisar quebrar regras. E daí, quando quebrar regras, eu não estou falando... Acho que é diferente quando a gente fala de quebrar regras para trazer as coisas para o essencial. Não é quebrar princípios. Eu acho que os princípios eles têm que estar muito conectados quando tu está dentro de uma organização. Mas nós vamos ter um tempo pela frente em que se quebrar regras vai ser muito importante. Se a gente olhar o que aconteceu, por exemplo, a telemedicina estava há 10 anos lá para ser definido, se poderia, de uma hora para outra, desburocratizou, está valendo. Né? E assim como uma série de outras coisas, a gente viu assim que facilitou a vida. Né? De uma hora para outra, a gente pode fazer coisas online que a gente não fazia. E isso vai ter que ser traduzido também para a nossa atuação dentro de uma empresa. Né? Aquela história de eu fico no formal, eu fico na regra, e eu não mudo as coisas, eu não me coloco no arriscar e dar ideias. Então, quebrar regras, para mim, traz muito essa questão do simples, de ir para o menos é mais. Então, essa é a primeira assim, tendência que eu diria que a gente poderia falar muito mais coisas ainda, assim, né? Mas eu só quero frisar que quebrar regras não é quebrar princípios. E eu vejo também que a ética vai ser muito importante, vai ser uma sabedoria dentro desse momento de tanta inovação. Então, o cuidado com essa reputação, né? Essa experiência que o consumidor, que o cliente espera, é uma experiência de muita ética também, uma experiência de muita conexão. Perfeito. Isso, quebrar regras, às vezes, é inovar, criar algo novo, fazer diferente, né? E ótimo, Zaira. Estamos, então, assim, todos nós estamos vivendo, né, num momento de overdose de informações, de compromissos, né? A gente até brincou, todo dia tem live, todo dia tem oportunidades a gente buscar algo novo, diferente. Nunca tinha tanta informação disponível para todos nós, né? Ah, aquele livro que eu queria ler, eu vou ler agora. Aquela indicação daquele filme muito legal, eu vou conseguir olhar. Calma, gente, não dá. A gente tem que justamente fazer as escolhas que conectam com aquela necessidade, com aquele verdadeiro interesse de evoluir, né, como profissional, como pessoa, e isso faz com que a gente comece também a questionar. Eu realmente estou fazendo o que eu gosto, o que eu me realizo. Então, por isso que é muito importante nesse momento também a gente poder fazer essas escolhas e fazer essas reflexões para que a gente possa aprender mais ainda nesse momento da pandemia, porque realmente menos é mais, né? Então, legal, Zaira, muito obrigado. E agora, qual seria uma próxima tendência que a gente poderia explorar aqui com o pessoal? Eu só queria, assim, até diante disso que tu falou, né, Luiz, esse acúmulo de informação, essa infodemia que a gente também está vivendo, né, também me traz um comportamento, assim, de que vai ser o luxo daqui para frente, assim, o tempo e o silêncio, né? Nós também precisamos ter o silêncio para nós termos a nossa análise crítica, que é outra... vamos dizer, competência bem importante para esse novo momento, né? Então, é luxo e a gente também saber selecionar o que a gente vai ler, o que a gente vai ver, o que é importante para a gente. Mas, assim, na sequência, eu traria, assim, transforme a crise no seu legado. Né? Então, acho que está na hora da gente sair do efeito manada, né? Todo mundo, eu sigo o que todo mundo faz, eu não consigo parar e olhar assim, onde é que eu jogo melhor, onde é que está o meu melhor, onde eu posso contribuir com aquilo que é a minha essência, o meu core, como eu posso ser um mentor, né? Então, realmente atuar como um multiplicador do meu conhecimento. Então, sair do efeito manada tem a ver com eu também sair do medo de dar as minhas ideias. Esse é um momento muito rico para que eu possa contribuir, para que eu supere primeiro meus receios, né, de ser uma pessoa que possa ser colaborativa, né? Então, a colaboração ela é uma ferramenta nova e para isso eu tenho que também ser original.
Então, quando eu digo saia do efeito manada, não tenha medo de ser diferente, não tenha medo, às vezes, de parecer, eu vou ser ridículo se eu fizer isso. Não, seja espontâneo, seja original. Eu sei que a palavra protagonismo está muito na cena de todas as empresas, mas uma palavra que também eu acho que está fazendo muito sentido é tu ser autoral. Né? É importante a gente ler livros, é importante, né, a gente ter conhecimento, mas às vezes a gente já tem tudo que a gente precisa e a gente tem que ter a segurança também de ser autoral, de dizer eu penso diferente, eu não preciso ser o dono da verdade, mas eu posso enriquecer com o que eu já tenho. Então, acho que essa questão também é bem importante nessa tendência, né, do saia do efeito manada. A gente sabe que tu aprende, o teu cérebro aprende 95% a mais quando tu ensina outra pessoa. Então, imagina, né, se tu tem esse efeito de poder contribuir, de poder ensinar outras pessoas, de saber que tu também já sabe algumas coisas e talvez até saber o que tu não sabe, mas daí ter um direcionamento para isso. Então, sair do efeito manada, né, fazer da crise o teu legado, está dentro dessa linha, né? Seja autoral. Muito bem, muito bem. Isso conecta também, né, quanto a gente deve cada vez mais buscar o desenvolvimento coletivo, né? Tu trouxe isso várias vezes e se apropriar disso, né? Fazer um trabalho coletivo com o time, né? A gente tem até uma pesquisa que eu li um tempo atrás que traz uma questão muito importante, né? De como a psicologia positiva também agrega muito nessa questão da gente estar próximo de pessoas que sejam pessoas felizes, que agreguem valor, e quanto mais a gente estiver com esse perfil também, sendo uma parte integrante dessa construção, fazendo parte desse momento, a gente também vai conseguir, de fato, ser diferenciado, né? Fazer uma coisa que hoje a gente pode até dizer assim, cada vez mais a gente tem que se cercar de pessoas positivas, pessoas que agregam valor, pessoas que nos fazem boas reflexões, que nos falem a verdade, mas que façam com que a gente possa evoluir também. Então, cada vez mais, esse é um tipo de relacionamentos que a gente tem que procurar, porque no momento de tudo que a gente está vivendo, se a gente cercar de pessoas negativas que acabam prejudicando, inclusive, essa condição de fazer algo de novo, diferente, com certeza vai prejudicar ainda mais a nossa evolução, ao invés de ajudar. Então, muito legal mesmo, Zaira. Conectou diretamente. E vamos lá, qual seria uma outra tendência que vai nos ajudar nesse momento? A gente está sendo bem didático, né, Luiz, até para poder dar uma sequência, mas eu acho que a gente espera que as pessoas também possam, né, depois contribuir. Mas, assim, a terceira, né, reinvente-se, vai ter, assim, uma linha de futuro, uma revolução muito grande, né? E uma das coisas, assim, que eu gostaria de falar para vocês, assim, praticamente você não é o seu crachá. Né? Então, aquilo que por muito tempo, né, a gente viu, até a gente discutiu bastante antes da live, essa palavra carreira, né? Eu entro como assistente, daí eu vou ser o assistente 2, o 3, depois eu vou passar para, né, a minha perspectiva, assim, o que eu também tenho lido e tenho ouvido, a gente vai precisar se colocar nesse lugar. Eu não sou o meu crachá, né? Eu estou dentro de uma organização e muito provavelmente nos 2, 3 próximos anos eu vou vestir muitos chapéus ainda dentro dessa organização. Então, assim, esse mindset de que, né, eu tô dentro da organização e eu posso daqui a pouco estar dentro de um projeto, estar dentro de uma equipe autônoma, essa é uma revolução que eu acredito que também vai vir. E quantas coisas aí a gente precisaria, né? Perguntar aí para o pessoal que está na live. Bom, e se você tiver que daqui a pouco ir para uma outra área totalmente diferente, o que é importante? O que vocês acreditam que seja importante eu estar preparado? Como eu me preparo para esse momento? Como eu me reinvento para esse momento? Né? O que eu preciso conhecer mais sobre o meu negócio?
E eu acho que também, assim, Luiz, dentro desse Reinvente-se, eu acho que tem uma questão bem importante, assim, do nosso sistema operacional de organização, né? A gente tinha muito aquela coisa de prever e planejar. E agora o que a gente está vendo é um movimento do sentir e responder. É uma mudança não só da mentalidade, mas assim é algo para a gente começar a pensar, né? Porque o que a gente viu com a pandemia? Toda solução é temporária. Eu vi várias empresas, no próprio Sicredi, de manhã eu estava no Sicredi, de tarde o prefeito da cidade botava uma regulamentação diferente, tu tinha que já te... Tudo aquilo que tu planejou, que ia abrir agência ou até o teu restaurante, tudo isso mudou e passou de uma hora para outra a solução, ela não é mais definitiva. E eu vejo que isso é algo que vai acontecer muito. A gente, esse se reinventar é para a organização, é para as pessoas, por quê? Porque aquilo que a gente decidiu daqui uma semana pode ser outra e está tudo certo, né? Essa questão ela vai mudar também muito a flexibilidade necessária de cada profissional, essa capacidade de se adaptar, porque na medida em que tu te flexibiliza e tu te adapta, o teu cérebro ele já se transforma em novas sinapses e já te abre caminhos para te achar alternativas, né? Então eu vejo que tem um processo aí bem importante pela frente. Então a gente vai precisar se desprender bastante, né? Eu acho que tem um espaço aí de oportunidades. Isso, e a gente viveu isso na prática, né? Desde que começou esse momento que a gente está vivendo, todo dia era um novo dia. E aí a capacidade de fazer as reflexões, de fazer as mudanças necessárias, tomar as decisões rapidamente, sempre com um propósito, claro, né? Eu acho que o que nos guia muito aqui nas empresas, em especial no Sicredi, é ter um propósito claro. O propósito nos guia, porque quando a gente vai tomar uma decisão rápida, essa decisão, essa necessidade que a gente vai decidir naquele momento, ela está conectada com o que a gente acredita, o que a gente faz de verdade no dia a dia. Então, isso tudo traz uma responsabilidade muito grande também, né? E muitas vezes isso são questões internas, né? Uma pesquisa que eu estava lendo esses dias, ela traz que 90% dos casos, né, que as empresas às vezes não conseguem tomar a melhor decisão, ou não conseguem evoluir, ou se desenvolver, ou até mesmo crescer, elas têm realmente questões internas, né? Internas de como tomar essa decisão. Então, sempre o que a gente sugere e que a gente pede para todos, esteja próximo do seu colaborador, esteja próximo do seu associado, do seu cliente, né, das pessoas que fazem com que a empresa, qual é a essência da empresa, qual é a necessidade que a gente quer atender. Então, fale com esses stakeholders. Isso aqui fala muito, conecta muito com a questão do capitalismo consciente, né? O quanto a gente precisa estar próximo de todos os stakeholders para com eles construir as soluções, para que eles vejam realmente o interesse verdadeiro nas questões que a gente está tratando e desenvolvendo. Então, é muito legal essa questão, porque tem que ser desta forma, e não é fácil fazer isso, porque a gente tem que ter muita aspiração e motivação para a gente seguir o caminho que já foi trilhado. Tem que ter uma cultura muito forte, né? Senão a gente não consegue fazer isso. Com Então, certeza. muito legal, muito legal. E a outra, então, assim, Luiz, é o lifelong learning, né? Ou seja, aprenda toda a vida, aprenda com a vida. Eu até acrescento isso, né? Aprender com a vida. Porque não existe mais aquele o ex-aluno, né? A gente mesmo lá na consultoria, nos assessments, enfim, a gente sempre tinha um cuidado de olhar assim o quanto que as pessoas se atualizavam. Só que eu vejo assim, não que a gente não considere ou que não seja importante, né, carimbar o teu currículo com pós, enfim, né, com os MBAs. Mas agora isso talvez tenha uma mudança bem importante, que é o nanoconhecimento. E até porque tem uma desconexão entre ainda a formação e o dia a dia dentro das empresas, mas assim, qual é o conhecimento que eu acesso hoje, ou que eu tenho hoje, e que amanhã vira pão quente? Né? Aquilo que eu aprendo hoje, eu aprendi contigo, eu li um artigo,
eu conversei com alguém, eu acessei um conhecimento e amanhã eu consigo transformar esse conhecimento. Então, isso é uma mudança assim, bastante grande com relação a como você amplia o seu repertório. Isso é dos aspectos, assim, essa curva, né, entre o que tu sabe e o que tu faz com o que tu sabe, ela se acelerou muito. Então, não é tão possível tu esperar fazer um MBA, acessar todas as cadeiras, enfim, isso vai ser transformado por essa forma de obter esse conhecimento. Então, assim, algumas dicas, né? Hoje, se você ler 10 páginas de livro por dia, no final de um ano, você está 5 vezes acima da média brasileira e 3 vezes a média mundial. Então, assim, se discipline para uma leitura, para acessar um site ou até assistir alguma live de algum aspecto importante, se dedique 15 minutos por dia para aprender uma habilidade com alguém, né? Ou, enfim, são alternativas que tu tem para poder ampliar o teu repertório, as tuas experiências, né? Então, isso é uma das coisas que vão fazer também muita mudança. Eu estava assistindo esses tempos alguém falando sobre uma pesquisa da Forbes que identificou os 20 principais executivos do mundo e o que eles tinham em comum. E o que foi identificado? Foi identificado que esses executivos eles faziam o seu autoaprendizado. Né? Então, assim, aprender com a vida e aprender o tempo inteiro é você reproduzir isso, né? Você buscar o seu próprio aprendizado. E dentro desse aprender com a vida, aprender o tempo inteiro, eu vejo também um outro movimento que está acontecendo e que as empresas também podem aprender. É com relação à seleção de profissionais. Eu vejo que nunca o processo de recrutamento e seleção foi tão priorizado e tão importante, que é um processo que está em recursos humanos, mas o que a gente está vendo? Assim, uma migração muito forte, já que o autoaprendizado, o desenvolvimento vai ser uma responsabilidade individual, a escolha dos profissionais para uma empresa, e daí, de novo, traduzindo a mentalidade lá das startups, empresas que saem do zero, em 2 anos tem 500 funcionários, saem do zero e em 2 anos tem 1 bilhão. Eu até queria perguntar aí para o pessoal que está na live, quanto vocês acham aí que o Mark Zuckerberg e o Jeff Bezos da Amazon dedicam do tempo deles para selecionar os profissionais para essas 2 grandes empresas? Vamos ver aí o que o pessoal diz. O que tu acha, Luiz, que seria um Olha, tempo aqui? Vamos ver bela pergunta. que o Bela pessoal pergunta. aí diz para nós. Vamos ver o que aparece aí para ti, Luiz, do tempo que essas pessoas Sim. estão dedicando. É uma bela pergunta. Realmente, a gente, eu imagina a agenda desses 2 executivos, né? Mas eu imagino talvez aí, sei lá, uns 10%, 15% do tempo deles é dedicado para fazer esses processos. Eu não sei, o pessoal aí, qual é a opinião de vocês? Quanto tempo vocês acham que esses executivos investem para fazer processo de seleção? O que está aparecendo aí, Luiz? Compartilha. Nós já estamos abrindo aqui. Vamos ver. O pessoal tá. Tem de tudo, Zaira, tem de tudo. É, Tem de tudo, é, desde 5, 10, 15, 20, 30, 40%. Então, é isso aí. Então, hoje, o tempo deles dedicados para a seleção desses profissionais para essas empresas está entre 20% e 30%. Então, assim, só para ver o tempo dedicado. Uma outra experiência que eu acho muito legal e que daqui a pouco vai se tornar tendência com relação à formação das equipes, dos times autônomos, por exemplo, o iFood, eles têm uma experiência que eles fazem a seleção de profissionais, eles chamam de pool, é como se fosse uma piscina e ali, né, todas aquelas pessoas que estariam dentro de um propósito do perfil lá do iFood.
E quem ajuda nesse processo de seleção é as próprias equipes vão lá e selecionam os seus membros. Então, isso eu considero assim muito vanguarda, porque há uma responsabilidade, né? Porque sempre é aquela história, o RH, né, que seleciona e muitas vezes fica com essa responsabilidade. Isso não é. O RH, ele é apoiador disso e quem tem que se responsabilizar é a alta direção, é o próprio time, porque, na verdade, isso é uma forma de que esse processo tem corresponsabilidade para dar certo, né? Então, isso é muito, muito legal. Eu queria, Luiz, fazer uma experiência rápida aqui, uma experiência sistêmica para uma outra questão que eu vejo assim que é um desafio também para o futuro. A gente ouve falar, e aí eu vou usar aqui os meus bonequinhos, né? E eu vou traçar um paralelo entre o foco no cliente, né, que nós temos hoje. Então, assim, foco no cliente, aqui eu sou empresa, né? Aqui eu sou o cliente. Então, assim, o que a gente vê aqui? O foco no cliente, eu vejo a empresa olhando para o cliente, e nem sempre o cliente está olhando para a empresa, né? Sim. A empresa está num campo, o cliente está no outro campo. Quando eu olho para o cliente, o meu ganho está aqui nele, né? Agora, quando eu faço uma alteração, quando eu digo, em vez de foco no cliente, eu coloco a tendência ao foco do cliente. E daí, quando eu faço isso, eu tenho que me aproximar desse cliente e olhar para ele, para onde ele está olhando, no caso, né, ele estava olhando aqui. Então, assim, eu estou no campo do meu cliente, eu estou ao lado do meu cliente, eu olho para onde o meu cliente olha, e o meu ganho está com ele. E eu olho, aqui quando eu olho para o foco do cliente, eu estou olhando para a abundância, eu estou olhando para o todo, para as oportunidades que a gente está vendo junto. Quando eu estou aqui, eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para a escassez, eu estou olhando para o restrito. Então, esse movimento aqui de eu me aproximar, de eu ter o foco do cliente, eu gostaria também que, se pudesse, eu não sei como é que a gente está aí no tempo, mas assim, ó, o que o pessoal da live aí acredita que seriam importantes se a gente, nesse movimento de tendência, ter o foco do cliente, não o foco no cliente? A gente está olhando para a abundância, a gente está olhando para tudo, a gente está olhando para onde o cliente olha. O que vocês acreditam que seria importante que esse profissional tivesse para fazer esse movimento? O que ele precisa para realmente ter o foco do cliente? Dá para a gente ver aí o que surge da Sim, opinião do sim. pessoal que está aqui? E se faz Perfeito. sentido? Sim. Nós já vamos olhar aqui que o pessoal vai estar respondendo. Mas enquanto que eles respondem, né, Zaira, realmente cada vez mais o foco é no nosso cliente. É ali que a gente vai ter as respostas, é ali que a gente vai construir a melhor solução, é Sim. no interesse verdadeiro que a gente consegue realmente fazer essas questões. Então, uma das respostas já traz a questão da empatia, né, a criatividade, Zaira. Isso aí. Então, conectando diretamente com o que a gente vê, conhecer a realidade do cliente. É isso aí. Então, cada vez mais flexibilidade, né? Se adaptar às Uhum. necessidades, entender as necessidades. Entender a dor, né? Entender E onde ele quer chegar, né? atitude, interesse genuíno. Isso aí. Muito bom, olha, Olha, o excelente. pessoal tá de parabéns, Mas né? entende, assim, Luiz, um simples exercício sistêmico em que a gente muda, né, uma forma de olhar e o quanto que isso também vai fazer com que a gente tenha que tirar de dentro de nós outras competências. Luiz, eu quero que tu me diga aí do tempo, né? Eu acho Sim, que sim. tem duas questões assim que eu gostaria ainda de falar. É o movimento-se primeiro, ou give first, né? Sim. Dê em primeiro lugar, né? Ofereça colaboração, gere valor,
Eu acho que isso é assim, faça esse movimento, give first, faça você primeiro, vai lá e faz, né? Tem um outro termo que eu considero assim bem interessante, que é o MVP, né? Que dentro dos projetos aí de startups a gente sabe que tem um significado, mas eu até gosto muito de um significado que os milicos, né, os militares fazem do MVP, que é o método de viração própria. Eu acho que isso é outra característica do profissional do futuro. Faça com o que você tem, com os recursos que você tem. O feito é melhor que o perfeito. A gente tem que, eu acho que tem uma coisa importante, esteja no estado beta. Você nunca está completo. Amanhã você pode mudar, você pode melhorar a sua versão, e isso está acontecendo dentro das empresas, né? Sim. E eu também gostaria de falar sobre a importância de, em vez de fazer atalhos, né, que você desenvolva novos caminhos, que eu acho que está muito vinculado àquilo que a gente falou lá no início também. Uhum. E, por último, assim, eu só gostaria de ressaltar, de novo, a questão da espiritualidade, né? Então, acho que Perfeito. isso tudo que a gente falou aí, para mim, e daí, sim, eu estou falando do que eu acredito, do que nós acreditamos na SET, né? É esse sentimento de ter uma cultura humanizada não significa a gente não ter foco em resultado, mas assim, como a gente pode ter a alegria como uma estratégia de resiliência que nós vamos precisar ter, né? Então, a gente está vinculado com os estados de compaixão, de ter bons pensamentos, de confiança, de fé na vida, né? De acreditar. Então, são componentes aí, eu acredito que tem que estar na presença de todos, né? Sim. Acho que era isso, assim, Luiz. Sim. Não sei se a Temos gente... perguntas, Aira. Temos perguntas. A gente tem ainda praticamente uns 12, 13 minutinhos. Então, eu queria só fazer uma conexão com essa da questão da espiritualidade, que eu acho que isso conecta muito, muito na questão do propósito, né? Hoje nós temos dois principais componentes de um propósito, né? O que dá sentido à vida, né? O propósito que dá sentido à vida, a questão da cognição, e ter um senso de finalidade, a questão de motivação, né? Quais são as minhas motivações? E uma das coisas que também a gente fala muito, né? Um propósito tem que ter uma motivação maior. Ele tem que ser algo que nos gere realmente uma grande oportunidade de evolução. E também uma coisa que a gente sempre fala, e é importante destacar, que felicidade, a gente procura muitas vezes a felicidade, né? A felicidade sem propósito caracteriza uma vida relativamente superficial, né? Às vezes até egocêntrica, aquela coisa assim, eu estou mais na linha do egoísmo, estou preocupado mais com as minhas coisas, né? E isso conecta diretamente com o que tu traz da espiritualidade, né? Enquanto que a felicidade tem um foco no se sentir bem, no propósito a gente vem muito na linha assim, como é que eu posso ajudar? Quais são as contribuições que eu vou fazer para a sociedade? E aí tem uma frase, um aprendizado que eu tive no passado e que me faz refletir muito, e isso conecta diretamente com essa questão da espiritualidade, qual o meu legado, quais as minhas contribuições, né? Que traz muito a questão assim, todos nós temos uma certeza, e tomara que isso demore muito para acontecer, né, Zaira, e todos os colegas aí, todo mundo que está na live, que um dia a gente vai falecer, né? Isso, infelizmente, vai acontecer e tomara que demore muito. Mas o que a gente gostaria que lá na nossa lápide esteja escrito: aqui jaz um fulano de tal que lutou para fazer a sua própria vida feliz indo atrás do que ele queria, ou aqui jaz uma pessoa que lutou para tornar o mundo um lugar melhor, dando aquilo que as pessoas verdadeiramente precisavam e necessitavam. Então, isso é algo que a gente precisa procurar cada vez mais e trabalhar mais, e conecta diretamente com o que tu está trazendo da espiritualidade, né? De quanto a gente tem que ter uma cultura humanizada, né, nas organizações. Cada vez mais as pessoas são o principal capital da empresa, elas que fazem todas as coisas acontecerem, né? Então, Zaira, eu tenho aqui duas perguntas bem importantes que eu queria te passar. Como fica a autoridade dos líderes de mercado? A nossa colega, a Shana Lima, está fazendo essa pergunta. Como identificar quem tem de fato determinado conhecimento? Estamos vivendo um movimento de todo mundo precisa ter autoridade. E como fica esse efeito manada, me parece tomar conta das redes sociais? É uma bela pergunta. Eu acho que assim,
eu vejo que nessa questão da liderança, que eu falei do ser autoral, né? Eu vejo que no aspecto do líder, ele não tem que se preocupar em ele ser o autoral. Eu acho que ele tem que se preocupar em ter um ecossistema em que as pessoas possam também trazer as suas ideias. Eu penso isso sobre a questão do líder, né? E eu acho que as redes sociais, eu acho que tem que ter uma análise crítica realmente importante de a gente poder fazer essa leitura, né, do que realmente é importante. Eu acho que tem uma questão da gente também a pedagogia do coletivo, assim, o que importa para mim, quais são os temas que eu tenho interesse, o que eu não sei que eu preciso saber. Eu acho que tem que cuidar muito é a questão da distração, né? Eu acho que a gente às vezes quando vê o seu tempo foi, ele não tem tu não usou ele com uma qualidade. Então, acho que é importante isso. E, assim, ó, só para aquela... Retomando isso também, eu acho que a liderança e todos, né? Eu acho que não falo liderança como cargo, é a questão de estar a serviço, né? A organização, a empresa é um sistema vivo. E se a gente está dentro daquela organização, a gente tem também como missão tornar essa empresa cada vez mais viva, né? Então, tu falou assim, vamos morrer, mas eu acho que a gente está vivo, então a gente está vivo para ocupar o nosso lugar e para fazer com que a nossa empresa cada vez, né, o negócio que a gente está prospere e a gente está a serviço da vida. Eu acho que essa é a questão, para mim, assim, bem importante. Não sei se respondi aí a pergunta, né? Sim. Mas eu considero isso bem importante. Legal, legal, Zé. Temos mais uma pergunta aqui do Solon. Do Solon, ele pergunta se é mais importante a resiliência ou a antifragilidade, nesse contexto também do novo profissional e das competências. Solon, né? Pergunta de 1 milhão sempre do Solon, né? Mas assim, eu considero que sem polaridades, eu acho que a gente tem que começar a olhar o caminho do meio das questões, né? Acho que a gente às vezes tem que olhar para nossas fragilidades, né? Porque a gente precisa, porque nas nossas fragilidades também estão a nossa força. Então eu vejo que a gente tem que olhar para elas porque elas também têm força, né? Mas sim, a resiliência ela é aquilo que nos dá a força para a superação. Então acho que respondendo ao Solon, assim, acho que eu iria por aí, assim, eu acho que a gente não pode deixar de olhar, não pode se focar nisso, mas tem que olhar, assim, para as nossas fragilidades, no intuito de encontrar na nossa fragilidade, muitas vezes, a nossa força, né, que vai fazer a diferença. Legal, Zaira, legal. Muito obrigado. Zaira, agora nós temos ainda, praticamente nós estamos chegando no final, nós temos aí 6 Que minutinhos, rápido! passa muito rápido, né? A gente poderia falar muito mais tempo, né? Até explorar mais as tendências, mas essa 1 hora, quando vê, a gente já voa, né? Então, a gente tem que aproveitar. Daí agora eu te pediria, Zaira, se tu quisesse deixar uma mensagem, uma recomendação, ou até mesmo uma fala final, fica bem à vontade aí. Te dou aí uns 2, 3 minutinhos tranquilamente para fazer esse momento aí de fechamento com todo mundo. Certo. Bom, eu quero então assim fazer de novo referência. Acho que a palavra vanguarda eu deixaria assim, sejam vanguarda, sabe? Se coloque na frente, né, do exército, sejam combativos, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a consciência é a chave para mim de tudo também. Assim, eu acho que consciência para mim também tem muito a ver com a questão da espiritualidade, eu saber o meu lugar no mundo, o meu papel no mundo, né? Então eu diria isso, né? E eu vou fechar assim com uma frase também de uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha muito com essa questão, né, da ciência, né, que é o Maturana, que ele fala que a emoção é a única que consegue expandir a nossa inteligência, é o amor. Então, eu acho que quando a gente consegue acessar o verdadeiro amor no nosso coração, amor naquilo que a gente faz, amor com o próximo, né, poder ter essa compaixão, eu acredito que a gente pode ajudar a transformar o mundo e fazer um mundo melhor. Então, isso que eu deixo aí para as pessoas e espero que tenha ajudado aí também com essa fala aí das tendências.
dá para a gente... Eu fiquei bem inspirada até para escrever um livro aí, viu, Luiz? Olha só, que legal, Zaira. Então, esse Bom. momento da nossa live aí vai inspirar a escrever um livro. Que legal, que legal. Não, é bacana a gente se dedicar, assim, porque realmente eu procurei me dedicar. Espero que tenha tocado aí, que tenha ajudado a todos os profissionais. A gente sabe que isso pode ser muito explorado também, né, Luiz? Toda essa temática ainda a gente vai ter muita coisa, porque eu acho que ainda a realidade não está totalmente acoplada, mas eu acho que nós somos seres que temos que ser também desafiados para, porque eu acho que a transformação digital está aí fazendo muito, né, rapidamente. Nós temos que fazer a nossa transformação pessoal. Uhum. Que legal, Zaira, que legal. Então, tudo muito conectado, né? Que a gente tem que ser eternos aprendizes, né? Que a gente possa ter momentos de reflexão, né? Para que a gente possa tornar isso algo, um hábito dentro da nossa vida, que a gente possa se conhecer cada vez melhor, né? Buscar entender as nossas motivações e as pessoas que estão ao nosso redor, Claro. né? Perdoar mais a si mesmo, né? E a perdoar os outros, né? Que a gente seja mais flexível, que a gente procure relacionar-se cada vez mais com as pessoas, que a gente possa sorrir mais, né? No momento que eu sei que não é tão legal, mas a gente está aí para poder aproveitar cada momento, amar mais as pessoas e também que a gente busque a felicidade, mas com um propósito, sempre nos guiando. Então, da nossa forma, a gente estaria agora praticamente fechando a nossa live. Mais uma vez, eu queria agradecer a cada um de vocês que está participando desse momento. Na semana que vem, quarta-feira, nós vamos ter uma nova live, né? Todas as quartas-feiras já virou praxe aqui, é uma organização que a cooperativa fez, então todas as quartas-feiras trazendo conhecimento, fatos importantes. Nós vamos ter uma live que vai se falar sobre a liderança feminina com a nossa vice-presidente Heloísa e também a Soraya Chutel. Então, vai ser a live da semana que vem. Então, a gente convida todos que quiserem prestigiar, participar, fiquem bem à vontade. Mais uma vez, obrigado. E para fechar, então, tenha fé em você mesmo, viva humildemente, caminhe humildemente e ame com o coração. Muito obrigado, Zaira. Muito obrigado mesmo. Foi uma bênção estar aqui contigo e compartilhar esse espaço, nós dois juntos. Obrigado. Obrigada, Sicredi Pioneira, parabéns pela iniciativa, né? Vocês sempre pioneiros aí, muito bonito isso tudo, esse compartilhamento que vocês têm feito, isso agrega um valor imenso. Parabéns e a gente vai estar sempre juntos aí, olhando para o mesmo foco, tá bom? Legal. Um Legal. abraço. Obrigada, Obrigado. Luiz. Obrigado. Tchau, Aline. Tchau. Obrigado, Aline.